Ei, outra coisa que também me chama de atenção é o que está acontecendo no Mar Vermelho. Vamos para o mapa para aqueles que estão meio perdidos há alguns meses, né? Para quem está ausente do PP ao vivo, segue uma breve explicação sobre o que ocorre no Mar Vermelho. Os iemenitas, então, são um país inteiro. Um país reconhecido pelo mundo, mas que hoje já está dividido. Os Houthis, que controlam uma boa parte do país, e o governo oficial, que ninguém conhece nem nas suas próprias esquinas, basicamente estão escondidos nessa região, porque os Houthis têm o controle da capital e são os que têm mais poder neste momento. Devido aos iranianos que têm apostado neles e dado dinheiro, armas, etc. Então, se os Houthis se sentem tão encorajados que não estão apenas operando contra o próprio governo deles. Mas além disso, isso lhes dá o suficiente para começar a atacar outro país, e não qualquer país. Um país altamente armado, altamente preparado em questões de guerra, que é Israel. Então, você imagina só, né? Quer dizer, você está em uma revolução dentro do seu país, uma revolução interna, uma guerra civil que ainda não terminou. E ao mesmo tempo, você começa a brigar a mais de 2.000 quilômetros de distância. Um outro país que, além disso, é uma potência. Em termos de armamentos. Exatamente. Pois bem, hoje um navio foi atacado no Golfo de Aden, bem perto da costa do Iêmen. Isso, obviamente, volta a acender os alertas, porque as coisas tinham se acalmado relativamente. Não é? Sim, tipo, fazia umas 2 semanas, acho, que não tínhamos reportado algo assim, né? Sim, eles atiraram em Israel. Ah, sim, em Israel, mas não atacaram navios. Mas eles não param, né? Quer dizer, não? Bom, sim, eles não ficam sem energia, não acaba pra eles. E bom, até o momento, é preciso deixar claro que ninguém assumiu a autoria, o que chama a atenção. Porque Iêmen, sempre digo, os UTIs aparecem, inventam e explodem sempre que podem, né? Quer dizer, não atiraram em 5. Eles não vão deixar passar. Quer dizer, eles não vão deixar pra amanhã? Com certeza vão comentar sobre isso. Enfim, chama a atenção. Eles prejudicam o barco ou não? Como foi a situação? De acordo com o que diz, o SED confirmou o ataque, né? E que isso teria sido algo curioso no Golfo de Aden, que fica na parte sul, normalmente nessa região do Mar Vermelho. Desta vez me chamou a atenção ocorrer nessa região. Isso também é curioso, vai que os piratas ou bandidos estejam ativos, se ativando de novo. Esperamos que não, pois seria mais um problema. Exatamente. Bom, o Centro de Recuperações Marítimas do Reino Unido confirma que o capitão Ben ouviu uma explosão por perto, mas esclarece que o navio e a tripulação estão em segurança. Na verdade, eles já estão indo para o porto para fazer escala, então não interromperam a rota? Bom, aí está a questão, né? Esse assunto é realmente sério, evidentemente. Porque são chamados de extremistas. Bem, são considerados extremistas pela forma como levam a ortodoxia religiosa, né? É um tema em que a ortodoxia, basicamente, não há direitos para as mulheres, né? Vamos, são aquelas coisas que já conhecemos quando o extremismo acontece nas religiões, né? Digamos, bastante pouco civilizada para os dias de hoje, né? Parece que voltaram à Idade Média, e é isso que está acontecendo agora em algumas regiões onde estão operando extremistas. Ou seja, não é uma questão de rebeldia revolucionária. De repente, nosso amigo quer colocar esse mata-boas aqui, assim como a parte romântica de Star Wars. Não, de jeito nenhum, não vamos confundir essa parte, são pessoas. Pois também são bastante, vamos dizer, selvagens no sentido de como se comportam, até mesmo com a própria população. Evidentemente, também haverá com certeza revoluções talvez até mais legítimas, né? No que diz respeito à defesa dos próprios direitos, né? Aqui falamos de grupos extremistas que vêm se infiltrando há tempos e encontraram uma brecha ali, né? Nesse vácuo de poder que tinha sido deixado por uma tirania, porque eles também viviam sob vamos passando de uma tirania para outra tirania, né? E essa situação é lamentável. E continuam operando, vamos dizer assim, como eles gostam, né? Ou seja, eles operam, né? Com violência, usando armas e atacando civis ou qualquer um que cruze o caminho deles. Lá eles mantiveram mexicanos sequestrados, lá já mantiveram filipinos e indonésios sequestrados.
Ou seja, não importa de onde você é, não importa como te chamam, nem nada. Simplesmente, se você é de fora, provavelmente eles te veem como um inimigo, né? Essa também é uma realidade muito dura. E bom, vamos para outros assuntos, outros temas também que são importantes. Vamos para outros temas interessantes sobre o mundo, mas há algo a considerar. Tem um alerta que está me chamando a atenção agora. Foi ativado o Comando Nuclear Aéreo dos Estados Unidos. Isso então chama a atenção. Evidentemente, vamos ver os gráficos, né, de quem são os que estão se movendo neste momento. Estamos dizendo que são vários aviões, certo? Vários aviões que estão se mobilizando neste momento e que então são esses movimentos que agora, nesse contexto, chamam mais atenção. Em outros momentos, quando não há guerra, quando tudo está tranquilo, isso não chama sua atenção. Mas a França, antes de tudo, está conduzindo uma operação militar altamente incomum, chamada Operação Póquer, que simula um cenário de ataque nuclear. A manobra envolve pelo menos 5 Airbus A300 e 30 aviões de transporte e reabastecimento multifunção, aviões-tanque multifunção. Esses sobrevoam diversas regiões do país no que parece ser uma fase avançada do exercício. Um avião de alerta antecipada e controle aéreo, chamado E-3F Sentry, também está participando e é fundamental para a supervisão do espaço aéreo durante essas operações estratégicas. A Força Aérea Estratégica Francesa, portanto, destacou vários Dassault Rafale B e sua principal plataforma de dissuasão nuclear aérea. Ou seja, o que chama atenção... Porque ontem falávamos de algo parecido. Chama atenção a Operação Póquer, né? Como eles chamam. Se fosse uma operação normal, digamos, você veria talvez um Airbus, mas ver 5 Airbus 330, acho que 5 já é um exagero, né? É algo talvez bem forte. Por isso dizem que é incomum, embora esses exercícios sejam feitos de vez em quando. São exercícios que de vez em quando precisam ser repetidos, precisam ser feitos. O avião de alerta antecipada e controle aéreo Sentry, que já comentamos antes, é considerado essencial para monitorar o espaço aéreo em operações de inteligência de nível nuclear. Exatamente. Esses exercícios, como o DSPEP, ocorrem ao longo do ano. Analistas veem neles um esforço da França para reforçar sua credibilidade nuclear, especialmente diante das tensões atuais, que hoje ficaram muito claras na Organização das Nações Unidas. Sim, o que chama a atenção é isso, eles são feitos várias vezes por ano. Nesta ocasião, o que chama a atenção é a maneira como foi realizado. São, digamos, 3 fases que eles chamam de preparação tática e logística, incursão de longo alcance para escolta aérea e o ataque nuclear simulado sobre alvos designados. Embora não tenha sido revelada a zona específica de voo, o 330 MRT sugere que é um padrão de treinamento que cobre basicamente, e aqui estamos vendo o mapa, se você reparar, ele rodeou toda a França basicamente, quase não deixou nada de fora, digamos assim, né? Cercou todo o território francês. Esses analistas destacam que esse movimento basicamente busca, como você disse, mostrar força. Esse é o ponto aí. Agora, dentro disso estão os aviões, como você comentou, Rafael, que são como os F-35 da França, né? Ou algo assim? Ou os F-75 ou F-22 dos Estados Unidos da América são os Rafael B. Então, estão operando nessa região. A OTAN, neste momento, se torna, então, na verdade, a França se torna para OTAN, França e Reino Unido, e talvez os Estados Unidos. Sobre o guarda-chuva nuclear, certo? Eles estão se tornando a área que, bem, da OTAN, que tem como destruir armas nucleares, que poderiam vir à Europa, não só à França, e também dar uma resposta. Ou seja, não é só a resposta do Reino Unido, mas sim do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos, com armas nucleares que a Alemanha possui. Então, a operação seria que a resposta poderia ser muito rápida. E junto com tudo isso, né, estávamos falando desse avião nuclear aerotransportado, o E-6B Mercury. Que, bem, isso é ponto e a parte desse assunto. Ou seja, isso que estamos vendo é uma coisa. Além disso, como comentei, foi ativado o Comando Nuclear Aéreo dos Estados Unidos.
Isso também é algo que já tínhamos visto. Vimos o movimento a partir de Oklahoma, me parece que o avião saiu ontem. Sim, chegou a Ramstein, na Alemanha. Então a gente pensou, o que vai acontecer? Havia uma ideia, segundo as fontes de inteligência, sobre esse assunto que eles mencionavam. Vai seguir em direção ao Atlântico Norte, ou seja, vai ser esse voo, vai pousar e provavelmente vai seguir para a Islândia. E na verdade eles estavam certos. Eu li isso em vários desses sites especializados nessa área e o de hoje se confirma. Aí está a questão. Indicativo, sabe-se que o voo COST 43 está indo para uma área do Atlântico Norte, ao sul da Islândia, mas não se sabe exatamente onde. Também serão realizados exercícios simulados de comunicação em cenários extremos. É isso que vai ser feito. Este avião, já não estamos mais vendo isso, agora vamos para o outro avião, que é este aqui. Este é o avião do qual estou falando. Este é o movimento que ele está fazendo. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, são coisas, digamos, exercícios diferentes que nem sequer têm comunicação entre si. Aqui estamos falando que sai da Alemanha, passa pelo Reino Unido e depois vai para o norte da Islândia. Pelo que se sabe, vai para o sul da Islândia. Durante esse movimento, vários bombardeiros estratégicos, os B-2A Spirit Stealth, estariam cruzando o Atlântico com destino à Europa. Isso reforça a ideia ou a hipótese de que é um exercício nuclear de grande escala no norte da Europa. E aqui está a coisa que me parece mais interessante. Porque, para tranquilizar, diziam que os exercícios da França são exercícios que acontecem várias vezes por ano. Sim, especialistas diziam, sim, mas não tão grande. E quando vemos que isso está acontecendo ao mesmo tempo, você diz, espera aí, um instante, ou seja... É muito movimento? Isso não é, ou seja, não é um exercício da França, né? É um exercício da OTAN em questões nucleares. Ou pelo menos é assim que me parece, não é? Eles não confirmaram, então, se confirmaram que é um exercício conjunto, então vamos ver isso como duas situações separadas. Mas como essa vale que eu comentei com vocês? Às vezes, duas notícias são melhor compreendidas juntas. E essas duas notícias juntas me parecem que são melhor lidas, melhor entendidas. Ao mesmo tempo, vários bombardeiros estratégicos, como os B-2A Spirit, voariam para essa região. Esses movimentos acontecem imediatamente após o exercício francês Poker 2025, que eu comentei há pouco. Então, o que diz nosso observador? Os observadores militares nucleares estão sugerindo que essa coincidência, na verdade, não é por acaso. O que o Pepe comentou, e que poderia se tratar, então, de uma operação coordenada para simular, assim, uma resposta em diferentes cenários, não é? Nucleares combinadas e o deslocamento desse avião dos Estados Unidos, o E-6B Mercury. Bem, geralmente ele é reservado apenas para exercícios altamente classificados ou como parte de um teste de respostas em situações de escalada militar. Ou seja, talvez a mensagem, não sei, seja... Estamos prontos para o pior cenário, não é? Sim? Então talvez essa seja a mensagem, né? Ou outra. Estamos nos preparando para os piores cenários. Porque, bem, não dá mais para continuar brincando. Sim. Não dá mais para continuar brincando com o que está acontecendo, sem levar a sério. Então a situação entre Ucrânia e Rússia está sendo levada a sério e está escalando para um nível que não se via antes. Principalmente porque essa escalada não vem diretamente do tema da Ucrânia, mas de forma indireta. Porque o que realmente fez transbordar o copo foi a questão da Estônia e da Polônia. Ou seja, todas essas incursões que agora mesmo a Rússia não aceita, né? Eles dizem que não aconteceu, né? Aliás, parece que a Polônia já está abrindo a fronteira. Agora mesmo, vamos ver se conferimos. Parece que a Polônia vai abrir a fronteira. Imagino que seja por pressão da China, suponho, não sei. Mas parece que a Polônia vai abrir a fronteira. Vamos verificar, ver se é possível. Mas já estão circulando alguns comentários a respeito. Especialistas como Hanne Christensen, da Federação de Cientistas Americanos, afirmam que a visibilidade desses voos é intencional. É uma parte, faz parte de, bem, um sinal, não é? Eles estão dizendo. Isso é o que estamos pensando, é o que estamos fazendo. Porque eles poderiam fazer isso de uma maneira mais discreta, mas isso não está acontecendo. O que está acontecendo está sendo mostrado abertamente, sim. A região sul da Islândia, onde passa o E-6B,
é o ponto estratégico para as comunicações submarinas e as rotas aéreas transatlânticas. Por isso o avião vai para o sul da Islândia. Então, bom, aí está, né? Esse é o movimento. Acho super interessante. Vamos para outros assuntos importantes. Obrigado.